Saudações! Que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Hoje a gente começa a nossa análise do informativo 795 do STJ, aquele de 21 de novembro de 2023. Isso aí. Vamos passar por 6 julgados importantes neste primeiro bloco, tá? Começando por um tema repetitivo bem relevante na prática. Perfeito, vamos mergulhar neles então. O primeiro é o tema 1059. É um recurso especial repetitivo lá da Corte Especial. Sim, o RESP 1.864.633 e outros. O ponto central é: quando é que aumentam os honorários lá do artigo 85, parágrafo 11 do CPC? Os honorários recursais. Aquela majoração. Quando ela acontece exatamente? Então, a Corte Especial bateu o martelo, né? A majoração só acontece se o recurso for, assim, integralmente desprovido ou nem conhecido. Ah, integralmente. É. A ideia é penalizar aquele recurso que não deu em nada, sabe? Que só fez o processo andar mais devagar sem mudar o resultado. Então, se o recorrente ganhar qualquer coisinha no recurso, mesmo que mínima, já não tem essa majoração. Exatamente. Tipo, se conseguir mudar juros, correção monetária, qualquer vitória por menor que seja, já afasta o parágrafo 11. Uhum. Seria um contrassenso, né? Punir alguém que teve algum sucesso no recurso. A norma quer desestimular recurso que não tem chance nenhuma. Entendi. Isso traz uma clareza importante para a advocacia na hora de recorrer ou esperar essa majoração. Com certeza. Evita aquela discussão, mas o ganho foi pequeno, não importa. Ganhou algo, não majora. Ponto. Ótimo. Seguindo, temos um EARESP, embargos de divergência, o 1854589-PR, também da Corte Especial. O tema é prescrição intercorrente. Isso. A execução foi extinta pela prescrição intercorrente. Aí a pergunta: quem paga as custas e os honorários? O credor, que insistiu, talvez? É uma boa pergunta. Pois é, mas o STJ disse que prevalece o princípio da causalidade. Ou seja, quem deu causa a tudo isso? O devedor, né? Que não pagou lá no início. Exato. Mesmo que o credor tenha resistido a reconhecer a prescrição, o que até é compreensível, a origem de tudo foi o inadimplemento. Então, mesmo o devedor se beneficiando da prescrição, ele ainda arca com os custos do processo que ele mesmo causou? Correto. Seria tipo assim um prêmio duplo para o devedor se o credor pagasse a conta, né? A decisão foca na causa original do processo. Faz todo sentido. Mudando de área agora, RESP 1.952.610-RS da primeira turma. Fiscalização da ANP em micro e pequenas empresas. Isso é interessante. Discute a regra da dupla visita. Aquela regra da Lei Complementar 123, né? Que manda primeiro orientar e depois, se for o caso, multar. Isso mesmo. A fiscalização para mim e EPP tem que ter esse caráter mais orientador como regra, salvo, claro, situações de risco grave, fraude. E nesse caso, que empresa fez? Armazenar botijões de gás cheios e vazios juntos. Isso foi considerado risco para afastar a dupla visita? O STJ entendeu que não, que essa situação específica por si só não configura o risco iminente que a lei fala, para dispensar orientação prévia. Até porque a própria ANP, numa resolução dela, não colocou isso como caso de dispensa da dupla visita. Então a regra geral da orientação prévia valeu ali. Entendi. Reforça essa proteção para a pequena empresa, né? Exatamente. Garante a chance de se adequar antes da multa, para certas condutas. Falando em regras, teve um agravo interno no ISP, julgado pela segunda turma, está em segredo de justiça, mas o ponto é processual. O famoso copia e cola nas razões do recurso? Isso. Não atacar especificamente os fundamentos da decisão que está sendo recorrida. Pois é. Princípio da dialeticidade, né? Tem que mostrar onde a decisão anterior errou, ponto a ponto. Não adianta só repetir o que já disse antes ou reclamar genericamente. E o que acontece quando o advogado insiste nisso, mesmo depois de já ter tomado uma decisão de inadmissibilidade antes? Aí complica. O agravo interno também não é conhecido. E atenção, pode vir multa. Aquela multa de 1% do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC, por recurso manifestamente inadmissível. Nossa, então, além de não ter o recurso analisado, ainda pode levar multa. Exato.
É um recado bem claro. Leve a sério a impugnação específica. É um dever. Fico alerta. Vamos para o tributário. RESP 2686-417-RN, segunda turma. Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Sim. A discussão foi sobre limites que um decreto colocou para dedução das despesas com o PAT no imposto de renda. Que limites eram esses? O decreto, que alterou o regulamento do imposto de renda, disse que a dedução só valeria para quem ganha até 5 salários mínimos e seria limitado ao valor de um salário mínimo por trabalhador. E o STJ? Considerou ilegal. Por quê? A lei que criou o PAT, lá de 1976, a Lei 6.321, não tinha essas restrições todas. Ah, então o decreto foi além da lei. Exatamente. Um decreto serve para regulamentar, para explicar como aplicar a lei. Ele não pode criar uma restrição, um limite, que a própria lei não criou, né? Entendi. Mesmo que a lei fale em priorizar a baixa renda. Sim, priorizar não é excluir os outros. O decreto não pode inovar assim, restringindo um benefício que a lei deu de forma mais ampla. Certo. Isso é importante para as empresas que usam o PAT. Podem questionar essa limitação. Com certeza. Garante o benefício fiscal como a lei originalmente previu. E para fechar este bloco, o último julgado. RSP 2098-063-SP da terceira turma. Cobrança de ECAD. Direitos autorais. A questão era, evento público, gratuito, precisa pagar ECAD pela música tocada? E a resposta? Sim, precisa. O STJ lembrou que a lei atual de direitos autorais, a 9.610 de 98, é diferente da antiga. Como assim? A lei antiga exigia lucro direto ou indireto para ter que pagar. A lei atual tirou isso para a execução pública. Ah, Então, se a música protegida é tocada num local de frequência coletiva, mesmo que seja um show gratuito na praça promovido pela prefeitura, por exemplo, tem que pagar o ECAD. interessante. O foco mudou da existência de lucro para a simples execução pública. Exatamente. A execução pública em si já gera o dever de pagar. Isso impacta bastante o planejamento de eventos, né? Mesmo os gratuitos. Sem dúvida. E com essa análise sobre ECAD, a gente fecha esse primeiro bloco do Informativo 795. Foi uma boa passada, né? Processo civil, administrativo, tributário, direito autoral, temas que mexem com o dia a dia de muita gente. Com certeza. Esperamos que essa conversa tenha sido útil. Fica talvez uma reflexão, né? Olhando esses casos do pátio do ECAD, até onde a regulamentação, o decreto, pode ir ao interpretar a lei sem acabar criando algo novo ou restringindo demais, né? Onde fica a segurança jurídica nisso? É um ponto importante. A gente se vê no próximo bloco para continuar desvendando as decisões do STJ. Até lá! Olá! Vamos então direto para o nosso último bloco de análise do informativo 795 do STJ. É a continuação do que a gente já vinha conversando, agora com os 6 julgados e temas finais. Pronta para fechar? Prontíssimo. Vamos lá. A gente começa com o RESP 1497574, lá da quarta turma. Direito civil na pauta. A discussão aqui é sobre aplicar ou não o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, né? Para aqueles empréstimos que a empresa pega para, tipo, capital de giro, essas coisas. Ah, sim. E o STJ bateu o martelo que, em regra, não aplica, certo? Foi pela teoria finalista. É isso. A empresa não seria destinatária final do crédito. Exatamente. A lógica é essa. O dinheiro entra como insumo para atividade empresarial. Ponto. Mas, tem um detalhe importante, uma exceção. O CDC pode sim ser aplicado se a empresa, conseguir provar que ela está numa situação de vulnerabilidade. Tipo uma vulnerabilidade técnica ou jurídica, ou até econômica, mesmo sendo empresa. Isso. Se ela demonstrar essa hipossuficiência, aí sim ela pode ser equiparada ao consumidor para aquele contrato específico. Mas tem que provar, né? Não é automático. Entendi. É uma porta entreaberta, mas a regra é clara. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda na quarta turma e em cível, tem aquele caso super delicado que corre em segredo de justiça sobre desistência de adoção, já na fase de convivência. Pois é um tema muito sensível. O STJ entendeu que, naquele caso específico, com as circunstâncias que existiam, a desistência não foi um ato ilícito, nem abuso de direito. Mesmo depois de um tempo já de convivência, não caberia indenização. Nossa, e o que foi tão decisivo assim para essa conclusão? Olha, foram vários pontos.
Primeiro, o caso é antigo, de 2008. Naquela época, o ECA não tinha prazo máximo para o estágio de convivência, nem sanção para a desistência. Segundo, os adotantes eram lavradores com dificuldade financeira comprovada. Terceiro, a criança teve um diagnóstico, uma doença neurológica, durante o processo. E para complicar tudo, a mãe biológica apareceu contestando a adoção, pedindo a criança de volta ou visita. Caramba, um cenário bem complexo mesmo. Então, o STJ valorizou o fato de que o estágio serve justamente para isso, para ver se a adaptação rola, né? E que, nesse contexto todo, a desistência foi justificada. Exatamente. A ideia do estágio é essa avaliação mútua, e a decisão levou em conta toda essa complexidade, a interferência da família biológica, a condição dos adotantes e, importante, a criança foi bem tratada nesse período. Faz sentido. Bom, seguindo, vamos para a quinta turma, ARESP 2.346.755. Aqui é direito penal e processual penal. Um estrangeiro entrou no Brasil de forma irregular usando documento falso, mas depois conseguiu a residência permanente. Isso. E a decisão foi interessante. O STJ entendeu que essa regularização posterior feita pela própria administração pode afastar a punibilidade dos crimes usados para entrar no país. O uso de documento falso, a falsificação em si. Ah, como assim? Mesmo sem ser refugiado, porque tem uma previsão parecida para refugiados, né? Exato. Fizeram uma analogia in bonam parte, quer dizer, para beneficiar o réu. Usaram como base o benefício que a lei dá para o refugiado. Mesmo que o pedido de refúgio dele tenha sido negado, se o Estado depois regularizou a situação dele. Não faria mais sentido, não teria justa causa, para continuação penal por aquele crime meio. Entendi. Aplica o princípio da intervenção mínima do direito penal, tipo isso? Se o problema maior, a situação migratória, foi resolvida administrativamente? Essa foi a linha de raciocínio. A regularização administrativa esvaziaria a necessidade da punição penal por aquele ato específico de entrada. Compreendido. Agora, sexta turma HRG 809.639. Discussão sobre o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. A pergunta era: precisa intimar o investigado para ele se justificar antes de revogar o acordo se ele descumprir alguma condição? E a resposta do STJ foi bem direta. Não, não precisa. O Código de Processo Penal, lá no artigo 28A, parágrafo 10, diz que basta o Ministério Público comunicar o descumprimento para o juiz para revogar. Mas, e o contraditório? O investigado não tem chance de explicar por que descumpriu? Então, o STJ entendeu que não há essa exigência legal. Na audiência que homologa o acordo, o investigado já fica sabendo de todas as condições e das consequências se não cumprir. Inclusive, o dever de manter o endereço atualizado. O ônus é dele. Ah, tá. Então não se aplica aquela regra da Lei de Execução Penal que manda ouvir o preso antes de regredir o regime, por exemplo? Não. O STJ disse que aquela regra do artigo 118, parágrafo 2º da LEP, é específica para a execução de pena de prisão, não cabe analogia aqui para o NP. Fica mais ágil a revogação por descumprimento, né? Entendi. Simplifica o procedimento. E para fechar, temos duas afetações de temas repetitivos, é isso? Isso mesmo. A primeira sessão afetou o tema 1221, é de direito administrativo. Eles vão definir qual é o termo inicial dos juros de mora nas ações de indenização por dano moral por causa de mau cheiro. Sabe aquele causado por estação de tratamento de esgoto? Ah, relevante. Para dar um critério único para esses casos de poluição odorífera continuada por serviço público. Exato. E a terceira sessão afetou o tema 1222, em direito penal. Esse é bem polêmico, digamos. Vai analisar se é legal a Polícia Federal criar sites ou fóruns na internet, tipo como o Isca, para investigar crimes de pornografia infanto-juvenil, para identificar e localizar quem compartilha esse material. Nossa, tema super delicado. Vai discutir os limites da investigação policial no ambiente digital, né? Ação infiltrada, proatividade policial versus garantias individuais. Com certeza vai dar o que falar. Sem dúvida. Uma questão bem complexa sobre técnicas investigativas modernas. Pois é, olha, fechamos esse informativo com uma variedade incrível de temas, né? Desde direito do consumidor para empresas, passando por família, penal, processo penal e agora essas afetações que vão definir teses importantes. Com certeza.
Mostra bem como o STJ atua em diversas frentes e como as decisões deles, tanto as de mérito quanto essas afetações, realmente moldam a aplicação da lei no dia a dia. É essencial ficar de olho. Exatamente. E para quem quer continuar acompanhando essas análises, fica aqui o nosso convite, né? Se inscrevam no canal Juris 360 Lab e, claro, se curtiram a conversa, deixem aquele like para apoiar a gente a continuar. É isso, muito obrigada pela companhia em mais essa análise aqui no Juris 360 Lab.